Dando prosseguimento ao nosso estudo, aos nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós veremos do capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 31. Possivelmente, um texto um pouco longo, nós vamos até por volta das 9 horas. Se der tempo de terminarmos, encerraremos esse trecho, senão ficará para a semana que vem o restante dele. No estudo anterior, do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 9 de Atos, nós vimos o processo da conversão. Vimos ali a conversão de Saulo e como se deu o processo da conversão. Hoje eu quero falar com você sobre o progresso da conversão. Não só o processo, mas também o progresso. Nós temos que progredir na nossa conversão, na nossa salvação. A conversão a Cristo, ela traz consigo provas indeléveis e explícitas. Alguém que diz que é convertido a Cristo Jesus tem que mostrar em sua vida que houve uma profunda transformação no seu caráter. Uma conversão que não há mudança nenhuma, a pessoa continua falando os mesmos palavrões. Há uma conversão que a pessoa diz ter, mas ela continua com a mesma perspectiva de vida. Em vez de confiar em Cristo, ele fica focado nas coisas desse mundo. Uma conversão em que a pessoa trata mal o seu cônjuge, trata mal os seus filhos. Uma conversão em que o cidadão é um péssimo cidadão, está devendo para todo mundo lá fora, caloteiro, 171, isso não é conversão. A verdadeira conversão, ela mostra provas claras, explícitas, e não só acontece o novo nascimento, mas acontece também o crescimento espiritual. E hoje então quero falar com você sobre isso, sobre o progresso da conversão. Falando aos Filipenses, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele os exortou a que desenvolvessem a salvação deles com temor e tremor. Desenvolver a salvação, desenvolvei a vossa salvação. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, Paulo também diz que, embora ele não fosse ainda perfeito, maduro, ele estava em processo de perfeição, ele prosseguia rumo à perfeição de Cristo, a qual ele fora conquistado, para a qual ele fora conquistado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E mesmo ele também nos diz, a mesma verdade vai nos dizer o apóstolo Pedro, que nos exortou a continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, vida cristã envolve crescimento. Se uma criança nasce, mas ela não cresce, tem alguma coisa errada com a criança. Tem alguma coisa errada no metabolismo dela, no organismo dela. Da mesma forma, é na vida espiritual, se não há crescimento, crescimento na confiança em Cristo Jesus, abandono de pecados, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de seriedade com as coisas de Deus, uma vida de conhecimento de Cristo Jesus em nossa vida. Se não houver isso em nossa vida, então não houve conversão, E muitas outras passagens bíblicas a gente poderia levantar aqui para falar sobre crescimento espiritual. Mas essa que nos narra mais um trecho da vida do apóstolo Paulo, que até então ainda era chamado de Saulo, já nos mostra algumas verdades sobre o progresso da conversão. Olharmos aqui para esse texto, nós vamos ver que a conversão é algo que pode e deve ser confirmado constantemente em nossa vida. Você deve procurar mostrar para as pessoas que de fato você é convertido, que você é salvo por Cristo Jesus. Quando eu falo convertido, eu estou falando aqui de alguém que foi transformado e está sendo transformado por Cristo Jesus. Temos que mostrar isso na nossa vida.
Nós temos que refletir Cristo para as pessoas. Então o progresso da conversão, ele é confirmado primeiramente pela ação de Deus no coração dos crentes. Então, a primeira confirmação que a gente tem é a ação de Deus no coração da pessoa, transformando aquela vida. Né? Tudo que eu era antes, eu deixei de ser, né? Tudo que eu era, né, de pecaminoso, de errado, eu deixei, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Aliás, eu só deixei o erro porque eu recebi essa nova vida. Não foi porque eu deixei o erro que eu consegui a nova vida. Não. A nova vida, a vivificação é obra de Deus no coração do crente. Vamos ver aqui o texto? Em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, Paulo fala que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo mostra na sua vida que é filho de Deus. Então, se você quer saber se você é um filho de Deus, a pergunta é: você atenta à voz do Espírito Santo no seu coração, afastando você do pecado e levando você para fazer a vontade de Deus? Essa é uma resposta muito importante. Vamos lá, vamos ver aqui, voltar para Atos 9, de 10 a 31. É um trecho um pouco longo, mas vamos lá. Do versículo 10 ao versículo 9, nós vemos a ação de Deus no coração dos crentes. No versículo 10 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor Jesus, numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então vamos lá. Vamos versículo por versículo aqui. Nós não sabemos ao certo como foi essa visão que Ananias teve. Mas ele teve uma visão. E ele é descrito como um judeu piedoso, que cria no Senhor Jesus, né, cria no Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor Jesus Cristo o chamou, a resposta dele é a resposta que todo crente deve dar a Deus: Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Estou à sua disposição, Senhor. Eis-me aqui significa isso. Estou aqui à sua disposição. No versículo 11 e 12 diz assim: Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O Senhor Jesus aqui fala assim: olha, vai lá nesse lugar, vai na casa de Judas, não é Judas Iscariotes, né? Judas era um nome muito comum, né, naqueles tempos, né? Judas é o hebraico de Judá, né? É o grego de Judá, né? Judas, Judá, a mesma coisa, significa louvor, ou aquele que louva a Deus. E então Paulo estava lá na casa de Judas, né? Na rua que se chama Direita. O Senhor Jesus deu todos os detalhes, não tinha como Ananias errar. Ananias sabia o endereço, sabia quem ele estava procurando e o que esse alguém estava fazendo. Ele estava orando, né? Paulo estava orando. Sim, mais, ele está lá orando nesse momento, e nesse exato momento ele está tendo uma visão, e ele está cego, mas ele está tendo uma visão espiritual ali de você. Ele viu você entrando na casa, ele viu você, ele não está enxergando nada, mas na visão que eu dei a ele, ele está vendo você. Então não só Ananias sabia quem ele iria se encontrar, como também Saulo sabia quem vinha se encontrar com ele, mesmo não enxergando coisa nenhuma, né? Saulo nesse momento estava cego, né? Então Ananias imediatamente se levantou e foi à casa de Judas, que ficava na rua Direita. E um detalhe, essa rua existe até hoje, viu? Se você for lá em Damasco, você vai ver essa rua Direita até hoje, existe essa rua. É impressionante aqui a clareza com que Cristo apresenta para ele, né? Muito diferente dessas profetadas que a gente vê hoje em dia. Aliás, segundo um falso profeta, ontem o mundo ia acabar, né? Ia acabar ontem. E aí eu estava vendo hoje a desculpa que ele deu
o cinismo. O cara é cínico, um picareta de mão cheia, né? E ainda ele falando, né? Não, vocês entenderam errado, quer dizer, a gente que é burro ainda, né? Mas burro é quem dá ouvidos para uma anta daquela, né? Para um safado daquele, falso profeta. Nos tempos de Deuteronômio, um cara desse já estava apedrejado numa hora dessa. Já estava morto e apedrejado, né? Mas hoje Cristo nos manda ignorar esse tipo de coisa, né? Cristo deu todos os detalhes. Ananias não tinha como errar. Saulo sabia quem que vinha ao encontro dele, porque Cristo mostrou para ele também, né? Cristo revelou a Ananias a visão que ele dera a Saulo. Por essa razão, o coração de Ananias se encheu de temor, pois sabia que ele iria se encontrar com Saulo, aquele que era conhecido, apelidado por Saulo de Tarso, né? O grande perseguidor da igreja. A reação de Ananias é descrita no versículo 13 e 14. Diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para ali trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. A reputação de Saulo o precedia, né? Duas coisas chamam a nossa atenção aqui. Primeira, Ananias não estava levando em conta o fato de que Cristo pessoalmente lhe dava aquela ordem. Naquele momento ali, o Senhor Jesus estava mandando, ele não precisava perguntar mais nada, não precisava questionar mais nada. Simplesmente, sim, Senhor, eu vou. Quando Cristo nos ordena alguma coisa, não devemos objetar, mas sim obedecer. Ananias obedeceu, mas antes ele questionou. Senhor, mas eu vou lá para me encontrar com esse homem é um perigo. Esse homem está perseguindo a igreja. Aliás, ele veio aqui em Damasco para prender os cristãos. E o Senhor quer que eu vá lá me encontrar com esse homem? É fato que em toda a Bíblia nós encontramos servos de Deus fazendo objeções parecidas diante de uma ordem de Deus, né? Vários casos na Bíblia a gente tem de servos de Deus que questionaram a Deus quando Deus lhe deu uma ordem, né? Com certeza, e com quanta frequência também nós fazemos o mesmo. Quantas vezes está claro para nós nas Escrituras, mas nós somos teimosos. Está claro para nós nas Escrituras, mas nós somos teimosos. Nós somos teimosos. Agimos muito parecidos com Ananias. A gente sabe o que deve fazer e não faz. E ainda fica questionando: mas será que é isso mesmo? Né? Está claro. A Escritura já disse o que é para ser feito. Né? Outra coisa interessante aqui no texto é que a paciência de Cristo com a fraqueza de seus servos, né? Cristo não repreendeu severamente Ananias. Cristo não deu uma dura em Ananias, né? Pelo contrário, ele amavelmente ele diz assim: mas o Senhor lhe disse, verso 15 e 16: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Nessas palavras do Senhor Jesus, nós encontramos três verdades sobre o futuro de Saulo. Primeiro, ele seria transformado num instrumento escolhido por Deus, sendo usado por ele como, quando e onde ele quisesse, onde Deus quisesse. 2, ele levaria o evangelho tanto a judeus quanto a gentios. 3, descobriria o quanto haveria de sofrer pelo nome daquele por quem ele antes fizera muito sofrer. Agora você vai sentir na pele, Saulo, o que é sofrer pelo meu nome.
né? E a história nos mostra que tudo isso aconteceu na vida de Saulo após a sua conversão. Tudo isso aconteceu. Nós vamos ver isso no decorrer do livro de Atos, né? Diante dessas palavras, confiado de que o próprio Senhor Jesus lhe preparara o caminho, diz a Bíblia que então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, né, sobre Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, o texto Lucas não nos relata, mas ao que dá a entender que o Senhor Jesus Cristo, quando apareceu a Ananias, contou para Ananias o que aconteceu no caminho de Damasco. Por que Saulo estava cego? O que aconteceu lá? Porque ele menciona, né? Ele fala, né, que o próprio Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Então pode ser que o Senhor Jesus tenha dito para Ananias. Fato é que Ananias sabia que Saulo havia tido esse encontro com Cristo no caminho de Damasco. Em Atos 22, 14 a 16, nós voltaremos nessa passagem, nós estudaremos ela ao seu tempo, mas eu quero só ressaltar aqui que lá em Atos 22, 14 a 16, que Ananias obedeceu a Cristo e, chegando na casa de Judas, encontrou Saulo tal qual Cristo descrevera naquela visão a Ananias. E explicou a Saulo o que ele estava fazendo ali. Contudo, Saulo já havia recebido tal confirmação em seu coração, né, por uma visão que Cristo lhe dera. Então, assim, Cristo não deixou dúvida alguma da obra que ele estava realizando na vida de Saulo. Isso é muito importante, irmãos. Nós olhamos uns para os outros aqui e todos nós vemos as deficiências uns dos outros. Você olha para mim e vê minhas deficiências, vê minhas limitações, eu olho e vejo as suas. Mas o que nós nunca podemos perder de vista é que Cristo está trabalhando no coração de cada um de nós. A obra que Ele começou, Ele vai completar em cada um de nós. Por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros, demonstrar amor uns pelos outros. E amor significa não fazer vistas grossas ao erro, ao pecado um do outro, mas significa ser paciente com o outro e esperar o agir de Deus, o completar da ação de Deus no coração da pessoa. Todos nós somos obras que estão em andamento. Você já passou diante de uma construção, estava uma plaquinha dizendo assim, em obras? Pois é, a gente bem que podia andar com uma plaquinha dessa na testa, né? Em obras. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Por isso que a gente tem que ser paciente uns com os outros, né? Outro fato importante aqui é que Cristo usou um discípulo e não um apóstolo para efetuar uma cura e o recebimento do Espírito Santo e o batismo de Saulo. Ele não mandou Pedro, ele não mandou João, nem Tiago, ele mandou Ananias, um discípulo. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, dos seus olhos caiu algo como escamas, e ele recuperou a visão. Aí você deve estar perguntando, tá, mas por que ele não mandou então um apóstolo? Por que ele mandou um discípulo? Por que ele não mandou um apóstolo? É para a gente entender, irmãos, que no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, todos nós temos nosso papel a desempenhar, né? Todos nós temos. Se Deus quisesse mandar um apóstolo, Ele teria mandado, mas Ele quis mandar Ananias.
Mas não seria melhor um apóstolo ir lá? Irmãos, quem sou eu para ensinar Deus a agir? Você já observou que muitas vezes nas nossas orações a gente quer ensinar Deus a agir? Senhor, vai lá na casa do irmão Celso nesse momento. Senhor, faça isso e faça aquilo outro. Irmãos, quem sou eu para dizer o que Deus tem que fazer? Eu deveria, Senhor, faz a tua vontade na vida do irmão Celso. Esse é o correto. Senhor, faz a tua vontade na vida do irmão Alair. Eu não tenho que ficar dizendo para Deus o que ele tem que fazer, né? Ele escolheu Ananias, mandou Ananias obedeceu e fez a vontade dele. Agora, outra coisa que é importante a gente lembrar é que assim que Saulo foi curado, né, ele teve a sua visão recobrada, restaurada, em seguida ele levantou-se e foi batizado, né? E aí a gente tem que ser honesto, né? Eu não vou aqui, embora eu creia que ele tenha sido batizado por aspersão. A narrativa do texto aqui faz muito mais sentido ele ter sido batizado dentro de casa ali por aspersão. Dificilmente as casas dos judeus não tinham piscinas ou tanques de água dentro de casa onde desse para mergulhar uma pessoa. Mas uma coisa é verdade, a gente não pode negar. Próximo à rua direita passa o rio Abana. Lembra de me fugiu o nome dele, aquele general Naamã, que era leproso, né? Ele é Ciro, ele era Ciro, e ali de Damasco, né, da região. E aí então quando Elias disse para ele se banhar no rio Jordão, ele ficou furioso. Ele falou: por acaso os rios Abana e Farfar lá em Damasco não são muito mais puros? Por que eu não vou para lá, né? Então o rio Abana, ele passa, não sei, deve existir até hoje, assim como existe a rua, deve existir o rio também, mas o rio Abana ele passava próximo à rua direita. Será que Paulo foi batizado por imersão? Não sei, o texto não é claro. Aliás, a forma como Lucas redige o texto dá mais possibilidade de ter sido por aspersão do que por imersão, né? Só uma curiosidade aí, porque certamente você vai ouvir algum imersionista dizer assim: mas Saulo foi batizado por imersão, e ele vai usar isso como argumento. E é importante você saber, não, de fato, o rio Abana passa próximo à rua direita, né? Pode ter sido, né? Pode ter sido, mas a construção do texto aqui, a forma como está no texto, temos a mais condição de dizer que foi por aspersão do que por imersão. Mas só uma curiosidade. Quero chamar a sua atenção que Cristo confirmou no coração de Ananias e de Saulo a obra que ele estava realizando no coração de Saulo. Você vê que ele falou com os dois ao mesmo tempo e confirmou ao mesmo tempo. Não deixou dúvida alguma do que ele estava fazendo em Saulo. O mesmo ele fez no coração de todos os outros filhos dele. E ele faz no coração de todos nós. Ele confirma em nosso coração a obra que ele está fazendo em nós e em nossos irmãos também, né? Em sua vida, eu pergunto agora, pode ser vista essa confirmação de que Deus está agindo na sua vida? O que mudou na sua vida depois daquele momento em que você tomou a sua decisão por Cristo? Você foi convertido a Cristo? Ou você, como eu, que foi nascido e criado na igreja, não teve aquele momento específico? Olha, foi no dia tal, aconteceu uma pregação e eu criei. Não, eu não me lembro disso. Eu me vi crescendo na igreja, sempre avaliando o meu coração diante de Deus, para saber se de fato eu sou um salvo. Sempre foi assim. Mas a pergunta é: que mudanças reais são vistas em minha vida e na sua vida?
por estarmos caminhando com Cristo? O que tem mudado de fato na sua vida e na minha vida? Essa é uma pergunta muito séria, irmãos. Em segundo lugar, outra forma que nós vemos o progresso da conversão, e ele pode ser confirmado, é pela disposição em servir a Deus. Versículo 20 ao versículo 25. E eu não vou me estender muito, eu vou só mais esse ponto com os irmãos. Semana que vem nós veremos o restante do versículo 26 ao versículo 31. Vamos lá, se der tempo a gente termina hoje, vamos lá. Então, segundo lugar, pela disposição em servir a Deus, versículo 20 a 25, né? Todo convertido também recebe de Deus um ministério, um serviço. Todos nós temos um papel, uma obra a realizar na casa do Senhor, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. No versículo 20 e 21 nós vemos: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Aquele que prendia, torturava e praticava a morte, e participava da morte dos que pregavam o Evangelho de Cristo, agora ele mesmo estava nas sinagogas, pregando o Evangelho, nas sinagogas para as quais ele foi para prender os cristãos, né? E agora ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, né? Dessa forma, Saulo apresentava Jesus como aquele em quem se cumpriam todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Quando ele falava que Jesus era o Filho de Deus, essa expressão Filho de Deus aponta para o fato de que em Jesus se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o Messias, né? Por esta razão, então, as pessoas ficaram atônitas e confusas ao verem que Saulo pregava justamente a mensagem e o nome pregado por aqueles a quem ele perseguia havia bem pouco tempo. Eles ficaram confusos, né? Diz o verso... o verso 21, não é este o que exterminava em Jerusalém, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Essa pergunta mostra a inquietação deles, né? Aquele que antes tinha como objetivo destruir e exterminar a igreja, agora estava trabalhando para a edificação da igreja. No versículo 22 nós lemos: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, né? Obviamente esse fortalecimento aqui não é só físico, não foi só um restabelecimento daquele momento lá em que ele se encontrou debilitado por 3 dias, né, na casa de Judas. Não se trata aqui do restabelecimento físico, se trata aqui do fortalecimento na fé. Saulo, cada dia que se passava, estava cada vez mais firme na fé em Jesus Cristo, né? E também tratava-se da habilidade dele em provar pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Messias. Tal coisa trazia ainda mais confusão aos judeus de Damasco, os quais não criam que Jesus é o Cristo, Messias. Veja bem, esses judeus de Damasco eram judeus adeptos do judaísmo. Eles não criam em Jesus. Não criam que Jesus era o Messias. Esses judeus, de certa forma, estavam esperando por Saulo para vê-lo prendendo os cristãos. E aí, quando chega Saulo, não chega o Saulo perseguidor, mas chega Saulo o pregador. Eles ficaram confusos.
O que está acontecendo? Os versículos 23 a 25, nós ficamos sabendo de uma trama para matar Saulo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos, então já veja que Saulo já tinha discípulos, né? Porque haviam se passado muitos dias, ou seja, alguns anos até. E Saulo já tinha até discípulos que o seguiam. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, a cronologia aqui não é oferecida em detalhes, mas nós sabemos pelo relato de Paulo, lá em Gálatas 1 e 2, Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, que após a sua conversão, ele se retirou para o deserto da Arábia, onde ele ficou 3 anos ali, e durante os quais ele recebeu diretamente do Senhor Jesus a revelação do Evangelho. Assim como os demais apóstolos ficaram 3 anos com o Senhor Jesus, recebendo os ensinamentos do Senhor Jesus, Saulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, recebendo a revelação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe revelou o que depois se tornou as cartas de Paulo, a mensagem que Paulo deveria pregar, o evangelho que ele deveria pregar. Depois de um tempo, se você ler lá Gálatas 1 e 2, Paulo foi a Jerusalém se encontrar com Pedro, Tiago e João, aqueles que eram reputados como colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João eram tidos como as colunas da igreja. Interessante que a Bíblia fala que Cristo é o fundamento e os apóstolos são as colunas desse edifício, né? O ensino dos apóstolos. E eles deram uma sabatina em Saulo, né? Deram uma sabatina nele. Que história é essa que você teve uma revelação de Jesus lá no deserto por 3 anos? Não, ele me revelou o evangelho. Então fala pra gente o que ele revelou para você. E aí eles conferiram o que Paulo havia recebido de Cristo lá no deserto, com o que eles haviam recebido de Cristo, e viram que era exatamente a mesma coisa, a mesma mensagem. E aí então eles se despediram de Paulo e disseram: faça a obra que Deus mandou você fazer, nós ficaremos aqui. Quando se diz aí decorridos muitos dias, com muita probabilidade Lucas estava se referindo aos 3 anos de confinamento no deserto da Arábia. O que importa aqui é que não tardou para que se cumprisse na vida de Saulo o que Cristo havia dito a Ananias, a saber, que Saulo viria a saber o quanto importava sofrer por causa do nome de Cristo. A Bíblia nos diz aí que os inimigos dia e noite guardavam as portas para o matarem. Eles começaram a ter ódio de Saulo, né? Com a ajuda de alguns irmãos, então, ele foi livrado da morte, né? Ele foi descido por um cesto, puseram ele dentro de um cesto, você imagina o tamanho desse cesto, né? Puseram ele dentro de um cesto e desceram ele pela muralha. E ele escapou, então, da morte, ali. Saulo mostrou o quanto havia progredido em sua conversão a Cristo, dispondo-se a obedecê-lo na realização do ministério da pregação do Evangelho. Em tão pouco tempo, já havia experimentado as dificuldades e sofrimentos do ministério, porém a sua alegria e satisfação em Cristo o movia o tempo todo. Disposição para servir a Cristo. Alguém que se diz convertido a Cristo tem de desenvolver o ministério que Deus lhe confiou. E quando eu falo de ministério aqui, não me refiro somente ao ofício pastoral, né? A gente tem que parar com esse negócio de achar que somente o trabalho do pastor é sagrado. Meu irmão, o seu trabalho, a irmã Helenita em casa, lá fazendo o almoço para a família, cuidando ali do seu esposo e do seu filho, é um ministério
que Deus confiou a ela, e que ela vai prestar contas a Deus por isso, da forma como ela está fazendo. A Luísa estudando lá, ajudando a mãe em casa, ajudando os pais em casa, e estudando o Luiz também lá, estudando e ajudando os pais em casa. É isso que Deus confia a eles. O Lucas, dando aula de violino, aí fica mais fácil a gente pensar em ministério, né? Porque, não, mas não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus. É para honrar ao Senhor, é para mostrarmos que servimos a Deus. Você trabalhando na fábrica, o seu patrão não é o dono da fábrica, o seu patrão é Jesus. Em se tratando da igreja de Cristo, aqui, todos nós, irmãos, não existe esse negócio de você dizer assim, não, eu sou convertido a Cristo Jesus, mas eu não tenho dom nenhum, Deus não me deu dom nenhum. Não existe isso, irmãos. Não existe esse negócio de Deus dizer que, não existe esse negócio de você dizer que Deus não te deu talento algum, te deu habilidade nenhuma para poder fazer alguma coisa. Não, Deus te deu. Use o que Deus te deu para a glória dele. Os nossos irmãos que foram eleitos domingo, serão ordenados domingo que vem. Vocês receberam um chamado específico do Senhor para servir a igreja dele, né? Eu como pastor, os irmãos como presbíteros, como diáconos. Então nós temos que servir, e a vida cristã é serviço. E o exemplo maior nosso é o Senhor Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos em frente aqui. Assim sendo, todos os convertidos têm um ministério, têm um serviço no qual devem empregar os seus dons e talentos para a causa de Cristo. E eu lhe pergunto, meu irmão, você tem empregado todos os seus dons e talentos que Deus lhe concedeu para executar a pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho? Não, pastor, Deus não me chamou para ser pregador. Tudo bem. Mas Deus pode usar você para ajudar o pregador. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje e encontrei o som ligado, os ventiladores, tudo, a igreja toda aberta. Quem fez isso? Os nossos diáconos. Se eu tivesse chegado aqui e tivesse que fazer tudo isso para poder então trazer o estudo bíblico para vocês, certamente haveria algum prejuízo, né? Porque o meu foco é o ensino. Por isso que é importante a gente entender que todos nós temos o nosso papel e devemos executar o nosso papel, né? Bem, como eu disse, vou deixar o versículo 26 a 31 para a semana que vem. Já estamos um pouco avançados no nosso horário, eu não quero estourar o nosso horário. Então, semana que vem nós continuamos a partir do versículo 26, falando sobre o progresso da conversão. Por enquanto, lembre-se, o progresso da conversão ele é visto, né, através da ação de Deus no coração das pessoas. Nunca desanime, nunca desista de algum irmão. Ah, mas ele é um cabeça dura, ele vive dando cabeçada. Não desista dele. Nós não temos esse direito. Deus está trabalhando no coração dele, assim como ele trabalha em nós.
Todos nós aqui corremos, não corremos? Se soltar um pitbull aí atrás da gente, todo mundo vai sair correndo, com certeza. Uns mais do que outros. Ninguém aqui é maratonista. Ninguém aqui é um Usain Bolt, né, que é velocista lá. Ninguém aqui corre igual ele. Mas todos nós corremos. Assim é na igreja de Cristo, assim é na comunidade do povo de Deus. Cada um tem o seu ritmo. E Deus está trabalhando no coração de cada um. E quando Deus trabalha no coração de uma pessoa, essa pessoa também se dispõe a servir a Deus. Você tem se disposto a servir a Deus? Você tem se disposto a servir os seus irmãos? Essa é uma evidência de que você está progredindo na sua conversão. Semana que vem nós veremos também mais 2 evidências desse progresso da conversão. Se você quiser, vai estudando já o versículo 26 a 31. Nós abordaremos esses versículos com você semana que vem. Ok? Vamos colocar em pé. Alguma pergunta, algum comentário? Se não... ali se chama de Arábia, né? Mas é mais ao norte. Mas não deixa de ser. É próximo lá. É próximo. É ele que voltou para Jerusalém. Ele que voltou para Jerusalém depois. Tá bom? Ele estava lá sozinho, lá no deserto. Vamos orar? Eu peço o nosso irmão Gilmárcio fazer essa oração, por favor. Sim, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o nosso próximo encontro.